como essa semana toda nós estamos em oração, louvado seja o nome do Senhor por isso, pegue a sua Bíblia, ela pode estar aí no seu telefone. Hoje nós vamos falar a oração que prevalece. Vou pedir para a Paty colocar aqui o fundo para mim, por favor. Amém? E eu queria que você prestasse bastante atenção. Quem sabe não é tudo que você precisa para este tempo. Amém? Segure a sua Bíblia, vamos orar. Por causa do horário, vamos orar por essa palavra. Pai, eu já quero te agradecer por essa palavra, por cada mulher que está aqui. Deus, eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre exatamente o propósito a qual ela é enviada, a qual ela é direcionada, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor deseja falar conosco nesse tempo, Pai. Eu sei que o Senhor tem coisas preciosas para cada mulher que está aqui. Por isso que a nossa mente esteja alerta, que o nosso coração esteja receptivo para receber a boa e viva palavra do Senhor. Nós anulamos todo tipo de distração. Nós repreendemos todo tipo de cansaço agora. E, Senhor, que essa palavra chegue ao conhecimento de cada mulher agora. Que essa palavra seja entendida por cada mulher agora. Que cada uma receba uma chave que venha destravar coisas na sua vida. Pela autoridade do nome de Jesus, Pai. E que nós possamos aprender a caminhar a partir daqui, Deus. Nós removemos todo o mal agora. E te pedimos que essa palavra seja inculcada no nosso coração, para a glória do teu próprio nome, no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra em 1 Samuel. Aleluia. Ian, depois só vê a Patrícia para mim, tá? Obrigado. 1 Samuel. Hoje, eu queria que a gente falasse rapidinho sobre duas mulheres. Ana e Abigail. Ana e Abigail. Fica comigo ligada, que você vai entender algumas coisas interessantes e que às vezes a gente compara com a vida do outro. A oração que prevalece. Quantas de nós não queremos que a nossa oração seja respondida? Tem oração que você fez que você nem lembra mais. Tem oração que você fez e no outro dia de manhã você mesmo cancelou. Né? Qual é a oração que prevalece? Deixa aberto em 1 Samuel 1. A partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 1:11 diz assim: E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos um pouquinho da história de Ana. Agora abra em 1 Samuel 25. Primeira Samuel 25. Primeira Samuel 25, 32. Diz assim, ó: Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso
e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Olha aqui nós temos duas mulheres, e as duas mulheres casadas. Mas as solteiras, prestem atenção em algo que eu vou falar. As duas mulheres, elas são casadas. E as duas mulheres são mulheres de Deus. As duas mulheres são mulheres de coração ensinável. E o que acontece? As duas mulheres são casadas com homens que têm condições. Eucana e Nabal. E o que acontece? Ana tem um esposo que dá tudo o que tem para ela em dobro. E além de dar em dobro, dá amor para ela também. Né? Tanto que ela tem um sonho de gerar um filho biológico. E ele fala assim, mulher, eu não sou melhor a ti do que 10 filhos, mais do que 10 filhos. Ou seja, ele era um homem bom, que tentava suprir ela em tudo, que se dedicava a ela. Eu também já disse no último TPM, Ana não era ingrata, mas a gratidão de Ana, ser grato não significa ser conformado, né? Tanto que Ana não ficou ali com os dizeres do seu esposo, mas ela foi diante do Senhor e falou o que o seu coração desejava. Então, Ana era casada. Quando a gente olha para Abigail, a gente já vê que Abigail era casada também, com um homem que tinha muita condição. Porém, ele era um homem nervoso, ele era um homem mau, ele era um homem ignorante, é isso que diz a palavra de Deus. Duas mulheres casadas, duas mulheres de Deus. Né? Duas mulheres que tinham o objetivo. Agora entenda, ela era casada com um homem, eu acho que as características ruins nunca foi dadas em tantas características como foi dado para Nabal, um homem ruim, um homem duro, um homem grosso. E quando Davi veio falar com ele, ele afrontou o próprio rei, e o rei ia vir e ia destruir tudo, principalmente os homens. E olha só, aquela mulher que era esposa daquele homem ruim, o mensageiro chegou até ela, porque ela tinha um coração ensinável, porque ela era uma mulher paciente, porque ela era uma mulher sábia. Ela pegou, saiu do seu lugar, levou iguarias até o rei, sendo que a culpa não era dela, e ela pediu perdão, e ela evitou uma tragédia, porque poderia matar toda a sua casa, e Davi ainda ia sujar as suas mãos. Amém até aqui? Então, nós estamos conhecendo a história de Ana, resumidamente, e a história de Abigail. Amém? Que evitou uma tragédia. Amém? E essas duas mulheres, elas tiveram a sua vida transformada. Essas duas mulheres receberam a bênção que desejavam. Amém? Tanto Ana como Abigail. Por quê? Porque existe oração que prevalece. E hoje eu queria te dizer as duas maneiras principais da sua oração prevalecer. Se você for olhar na palavra de Deus, você vai entender. Baseado na vida dessas duas mulheres, que são exemplos. Agora entenda. Ana, o sonho de Ana estava fácil? Não, o sonho de Ana não estava fácil. E é sobre isso que eu queria falar. Mas era fácil orar, era fácil se dedicar, era fácil buscar, porque ela tinha um esposo que amava ela. Mas esse mesmo esposo era nítido na palavra de Deus que ele achava que não precisava tanto. Né? Ele fala, eu não sou melhor do que 10 filhos. Então, a primeira coisa, a primeira chave para você, para a sua oração prevalecer, chama-se confiança. Confiança em Deus. Mulher, deixa eu dizer algo para você. Quando você ora,
sem confiança, você está orando como se estivesse olhando para baixo. Quando você ora com confiança, você está orando, olhando para um lugar mais alto. Amém? Quando você ora sem confiança, você está orando você está orando como se a sua oração estivesse indo para baixo. Por isso que às vezes a gente ora e a gente mesmo pega a nossa oração e coloca na lata do lixo. A gente vai entender isso já já por quê. Agora, quando você ora com confiança, você está orando, olhando para um lugar mais alto, superior a tudo que você está vivendo. Isso é tão real, quando você volta lá em 1 Samuel 1, olha como foi a oração de Ana. Se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor. Primeiro, a oração dela é como quem conhece a pessoa que está orando. E a oração dela é diante de uma pessoa que ela fala assim, se tu quiseres. É como se ela falasse assim, está nas tuas mãos, se tu quiser fazer, tu faz. Só tu pode fazer. Ela diz aí, ó, se te lembrares de mim e não te esqueceres. Primeiro, você vê ela falando com uma pessoa que ela sabe que tem a solução nas mãos. Amém? Com alguém que ela conhece. A oração de Ana não tem dúvida. Ela fala, Senhor, se tu quiseres, se tu olhares para mim. Ela está dizendo assim, é só tu olhar para mim. Romanos vai falar assim, que o Senhor tem misericórdia de quem Ele quer. Já pensou você orando, Senhor, tenha misericórdia de mim, o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode ter misericórdia de mim, porque a tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer. É uma oração de quem tem fé. De quem está falando, Senhor, o Senhor pode se lembrar de mim hoje. O Senhor pode me fazer mãe de filhos hoje. Isso é tão certo que ela conhecia, que depois que ela tem um menino, ela ora. Olha a oração de Ana no capítulo 2. Então Ana orou assim. Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Olha a oração dela de quem conhece o seu Deus. De quem sabe o que o seu Deus fez e o que o seu Deus faz. Amém? Então a primeira coisa para a sua oração prevalecer é confiança. Claro, você já sabe o que você quer, você precisa orar com confiança de que Deus é fiel para fazer. Amém? A chave do que atrapalha a nossa vida é confiança. Quando você ora sem confiança, é como se você estivesse olhando para algo baixo. Eu não sei. Mas quando você ora com confiança, você está olhando para algo superior. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para essa mulher aí e aponta o dedo para ela e fala assim, você vai confiar mais, viu, mulher? Amém? Mas a segunda chave é uma chave que eu gosto muito. A primeira, para a sua oração prevalecer, chama-se confiança. A segunda é posicionamento. Posicionamento. Qual é a segunda? Posicionamento. Pastor, isso é muito difícil. Porque a gente não sabe que posicionamento que a gente tem que ter. Não é verdade? A gente não sabe que posicionamento a gente tem que ter. Por isso que eu queria falar sobre Abigail. Entenda. Abigail, ela não deixou de ser uma mulher posicionada porque o seu esposo era mau. E a palavra de Deus diz que ele era mau. A palavra de Deus diz que ele era duro. A palavra de Deus. Mas ela não deixou de ser quem ela era, quem ela deveria ser.
Ela não deixou de honrar o seu casamento porque ela era casada com um homem mau. Ela tinha posicionamento. Isso é tão certo que quando aqueles homens iam matar, eles iam matar primeiro os homens. Ela tinha um marido mau. Ela poderia deixar ele morrer. Não poderia? Ela poderia falar, eu que não vou sair daqui. Ele que arrumou confusão. E ele merece morrer, porque ele me trata mal mesmo. Mas ela não fez isso. Ela se posicionou. Ela se posicionou como uma mulher de Deus. Deixa eu te dizer. Existem vários tipos de posicionamento. E esse que é o problema. Como é que eu me posiciono? Eu posso me posicionar na minha carne. Eu posso me posicionar a partir do outro. Eu posso me posicionar de acordo com o que eu vejo. Eu posso me posicionar baseado nas minhas emoções. Mas eu posso me posicionar baseado nos princípios. Aí você tem que escolher qual é o posicionamento. Abigail se posicionou baseado nos princípios de Deus para o casamento. Independente do outro. Por quê? Que é tão importante eu descobrir a minha identidade. Porque a minha identidade, ela revela que eu sou filha de Deus. Se eu sou filha de Deus, eu ando nos princípios de Deus. Mesmo que as pessoas que estejam em minha volta, elas não andem. Amém? Porque aquele que vai me dar galardão, ele permanece sendo o mesmo. Então, Abigail, ela teve um posicionamento. Qual foi o posicionamento de Abigail? Baseada nos princípios de Deus para o casamento. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar nos princípios de Deus, no casamento, independente do homem ser ruim ou não. Agora, meu Deus, mas ela era uma mulher de Deus, por que ela foi casar com um homem tão ruim? A gente sabe que naquela época, os pais que faziam os negócios do casamento. E muitas vezes era escolhido o homem que tinha dinheiro. Mas sabe o que é interessante? Isso vale para jovens de hoje? Eu vou orar para o Senhor me dar. Você pode orar pedindo proteção, mas as escolhas são suas. Né? Não se apresse. Adore ao Senhor, viva para o Senhor. O Senhor, Ele permite as coisas no tempo e na hora certa, e é tudo perfeito. Amém? Para que você tenha maturidade para escolher da maneira certa. E o que é interessante? Abigail se posicionou nos princípios de Deus. E o que acontece? Davi não veio e sujou as suas mãos. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor, em um determinado momento, quando ela deu a notícia para Nabal do que ela tinha feito, do que ela evitou, né, da paciência que ela teve, Nabal paralisou. E o próprio Deus permitiu que Nabal morresse. E Abigail casou com quem? Com o rei. Ela não permitiu que o exército viesse e destruísse a sua casa. Foi tudo acontecendo no tempo do Senhor. Mas ela não deixou de se posicionar da maneira correta. Porque o seu esposo era ruim. Deus pede... Eu já falei várias vezes o versículo. Quando a gente fizer algo, que a gente faça como para o Senhor. Amém? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Devendo o quê? O que Ele promete. Se Ele prometeu, ponto final. Amém? Então, o meu posicionamento e o seu posicionamento, é eu e você que vamos escolher. Eu vou me posicionar na carne, eu vou me posicionar baseado nas minhas emoções, eu vou me posicionar baseado no que eu estou vendo, ou eu vou me posicionar baseado nos princípios de Deus. Porque é a oração que prevalece, ela exige de você confiança e posicionamento. Amém? E por que eu estou posicionada? Porque eu confio no Deus que vai fazer, não sou eu. É Deus que vai fazer. Por que eu estou posicionada? Porque é Deus que vai transformar. Por que eu estou posicionada? Porque dificilmente muda. Eu vou contar uma ilustração aqui. Só acontece em alguns lugares. A mulher briga ou está chateada com a esposa, ela vai... Não, vou ficar aqui com cara de raiva, para ele perceber que eu estou chateada.
Como se isso mudasse alguma coisa. Não, hoje eu não vou fazer o café, amanhã eu não vou arrumar a cama, porque fulano não está merecendo. Mas uma mulher posicionada nos princípios de Deus, ela faz como para o Senhor. É o Senhor que vai te honrar. Amém? Pastora, isso é muito difícil, mas você não está orando. Quem vai te dar o galardão não é o Senhor. Amém? Por isso que eu digo que pessoas transformadas, ambientes transformados. Você não tem que mudar a sua posição, porque as pessoas mudam. Amém? Você não tem que mudar. Porque as pessoas mudam, porque está todo mundo indo. Você tem que confiar na fidelidade do seu Deus. Você não pode se posicionar de acordo com as circunstâncias. Você não pode se posicionar porque está todo mundo se posicionando assim. Você tem que se posicionar nos princípios de Deus. Amém? Glória a Deus. Você precisa confiar e você precisa se posicionar. Porque você está confiando. Você pode ficar de pé no seu lugar essa noite? Fique de pé no seu lugar essa noite. Porque toda oração vai exigir de você um posicionamento. Porque quando a gente começa a orar, tem gente que fala assim, meu Deus, eu estou orando e as coisas estão piorando. Sabe por que está piorando? É porque está mexendo no mundo espiritual. Por isso que você precisa se posicionar. É aquilo que a Luanda falou. Ah, parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Amém? Mas está acontecendo. Abigail, ela não saiu da posição dela. Porque o homem era ruim. Ela não saiu da posição dela porque a circunstância era ruim. Ela não saiu da posição dela porque fulano não foi transformado. E ela simplesmente casou com o rei. Amém? Ana não saiu da posição dela. Ana não saiu da posição dela porque o esposo achava que não precisava tudo aquilo. Era o sonho que ela tinha. Ela foi diante do seu Deus. Ela não tinha um coração ingrato. Ela apenas queria realizar o sonho dela. Amém? É o seu sonho, é o seu posicionamento. Às vezes as pessoas vão achar que é demais. Mas confia no Senhor. Às vezes as pessoas vão falar, não, tu é besta porque tu está fazendo isso. Não, eu estou posicionada de acordo com os princípios de Deus. Eu preciso escolher como é que eu vou me posicionar. Amém? Porque muitas vezes eu vou me posicionar contra as circunstâncias. As circunstâncias estão dizendo que não é para mim fazer aquilo. Mas eu tenho que fazer. Amém? Por causa dos princípios. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos agora? Feche seus olhos agora. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Comece a abrir o seu coração. Comece a pedir confiança. Como Ana. Comece, Deus entende o seu posicionamento para sair de certos tipos de escravidão. Amém? E você não pode deixar de andar posicionada porque coisas aconteceram no meio do caminho. Porque não foi bem do jeito que você quis. Deus está vendo tudo, Deus está vendo o seu coração.